Bom dia, pessoal. Sou o professor Carlinhos Alves, da Escola Municipal Fernando Rodrigues. Vou estar trazendo para vocês agora uma aula de matemática sobre... Temos um tema. Esta aula de matemática é voltada para o pessoal do 7º ano. Estamos trazendo aqui, o nosso tema é potenciação. O que é potenciação? Quando eu falo de potenciação, eu estou falando do quê? O que significa? Definição disso aí. Significa dizer que quando eu falo de potenciação, eu estou falando de multiplicação de fatores iguais. Ou seja, é uma operação matemática. Uma operação matemática envolve fatores iguais. Eu vou ter que repetir essa quantidade de fatores, daí usar as operações da multiplicação, divisão, e aí a gente vai aprender cada uma das propriedades durante esta aula. Esta aula a gente vai trabalhar especificamente na primeira propriedade, na segunda e na terceira. O que é a primeira propriedade de potenciação? A primeira propriedade eu coloquei aqui. Primeira propriedade da potenciação significa dizer que é multiplicação de potência de mesma base. O que é multiplicar potência de mesma base? Vocês vão observar aqui que nós temos aqui, coloquei uma forma genérica aqui, nós temos a elevado a n vezes a elevado a n igual a elevado a n mais n. Ou seja, onde esse a representa a base e esse n aqui vai representar a quantidade de fatores, a quantidade de base que eu vou repetir. Ou seja, se aqui eu tenho aqui um exemplo aqui embaixo, logo nós temos um exemplo, 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 3, igual a 2 elevado a 8 mais 3. Resposta, 2 elevado a 11. Observe que eu conservei a base, que é 2, e aí no automático eu simplesmente somei os expoentes, ou seja, multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base, soma ou adiciona os expoentes, ok? A partir do momento que vocês conseguirem assimilar isso aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base e adiciona o expoente. O que são os expoentes? São os números que estão logo na parte de cima. Olha a regrinha básica aqui embaixo que eu escrevi, ó. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Os expoentes é o número de cima. Então, esse número aqui está representando pela letra N e esse 3 está representando pela variável N. Ou seja, conservei o A e adicionei e cheguei neste resultado. Depois nós vamos para o exercício. Na segunda propriedade, o que é a segunda propriedade da potência? Vamos definir para vocês essa segunda propriedade aí para depois a gente entrar no exercício. Observe. Segunda propriedade de potência. Divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base e subtrai. Perdoe aqui tem um mais, vai um menos aqui. Subtrai o expoente. Olha o que diz aqui, ó. Conservamos a base e subtraímos o expoente do numerador. Então observe aqui, se eu tenho aqui, ó, analisa bem, eu tenho aqui 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 5. Eu encontrei 2 elevado a 3. Por quê? Porque eu subtraí. Eu simplesmente peguei o 8 menos o 5, que é igual a 3. Muito bem. A gente já vai fazer exercício para ver se a gente consegue assimilar. Na terceira propriedade, nós temos o seguinte. Propriedade de potência de uma potência. O que diz aí? Ó? Podemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Ou seja, é o expoente de dentro pelo expoente de fora. 5 elevado a 3 elevado a 2. 3 vezes 2, no automático vai dar 6. Se eu fosse responder, então eu ia conservar o 5, multiplicar esse cara aqui por esse aqui. Ó. 3 vezes 2, 6. Então essa seria a nossa solução aí dessa potência. Ou seja, A elevado a N, elevado a N, N vezes N. Está aqui. Ó. Então vai dar a resposta, AN, no caso N. Nesse caso aí, é o nosso resultado que a gente está obtendo o nosso resultado. Ou seja, M vezes N vai dar NN no automático. Então, nesse caso, nós vamos fazer agora exercício para a gente fixar. Vamos fazer um exercício da primeira propriedade aqui para vocês analisarem. O que eu tenho que fazer para a gente poder aprender, fixar, né? No final desta aula, você tem que ter noção de como calcular os exercícios. Por exemplo, eu tenho 3 elevado a 8 vezes 3 elevado a 4.
Eu quero encontrar o resultado dessa solução aí. Ou seja, aplicando o quê? A primeira propriedade de potência. Então, a primeira propriedade, o que diz a primeira propriedade? A primeira propriedade de potência. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base e adiciona o expoente. Muito bem. Então, eu tenho aqui, a base é quanto? 3. Então, eu vou conservar o 3. Eu vou adicionar os expoentes. Adicionar é somar. 8 mais 4, né? 8 mais 4 vai dar quanto? Eu conservo o 3, vai dar 12. Esse aqui é o nosso resultado. Professor, e se eu quisesse a solução disso aqui? Simplesmente eu ia repetir esse 3 aqui, ó, 12 vezes eu ia fazer a nossa solução lá, o nosso resultado. Explicar ele entre eles e chegar no nosso resultado. Que neste caso não é a nossa ideia agora, a princípio, né? A princípio é você compreender o que significa a primeira propriedade de potência. Ou seja, conserva-se a base e adiciona os expoentes. Outro exemplo aqui, ó, para vocês, aqui, ó. Nós temos 4 elevado a 8 vezes 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 1. Olha aí, analisa bem. Observe que as bases são o quê? Iguais. Conserva-se a base e adiciona os expoentes. 8 mais 2 mais 1. Então, nossa solução da nossa potência aqui, ó, transformando em uma única potência, vai ser 4, soma aqui dá 10 mais 1, 11. Então, está aqui a nossa solução. Ok, gente? Espero que tenha compreendido essa primeira propriedade aí. A gente vai dar muitos exercícios para frente aí. Muito bem, vamos analisar aqui a segunda propriedade. O que a segunda propriedade ela nos oferece? Ela diz o seguinte, a segunda propriedade de potência. Observe, turma. O que acontece? A segunda propriedade diz divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base. O que eu vou fazer com essa divisão de potência de mesma base? Eu vou conservar a base e eu vou subtrair o expoente. Ou seja, 2 elevado a 8 menos 3 aqui, ó. Então, aqui, ó, 2 elevado a 8 menos 3. Conservei a base e vou subtrair o expoente. Então, dá 2. 8 menos 3 dá 5. Pronto, é a nossa solução aqui. Certo? Olha o segundo exemplo aí. Outro exemplo bacana para vocês poderem compreender melhor. Ou seja, 5 elevado a 8 dividido, né, para 5 elevado a 2. Vamos ver o que vai dar isso aí. Olha, as bases são o quê? Iguais. Então, eu vou conservar a base, que é 5, e vou subtrair o expoente. 8 menos 2... no automático vai dar quanto? 6, né? A 7 não dá 6. Muito bem, então eu tenho aí 5 elevado a 6. Olha coisinha fácil, né? Moleza. Ou seja, esse aqui está dentro da segunda propriedade da potenciação, certo? Vamos para a terceira, porque para a terceira diz o seguinte, potência de potência. Olha, professor, eu não sei, professor, deve diferenciar. Olha, potência de potência. Vamos observar isso aqui, ó. Vai conservar a base e vai multiplicar o expoente de dentro pelo expoente de fora. Conserva-se a base e multiplica os expoentes. Quem são os expoentes? Vamos dizer que eu tenho aqui essa terceira propriedade, ó. Propriedadezinha aqui, ó. A potenciação. Eu tenho aqui 4 elevado a 8 e aqui tem um 2. Olha, eu quero encontrar essa solução aí, ó. Multiplicar os expoentes. O expoente de dentro pelo expoente de fora, turma. A partir do momento que você multiplica, você faz isso aqui, ó. 8 vezes 2 dá 16. Eu vou conservar 4 elevado a 16. Pronto, está aqui o nosso resultado. Isso aqui está onde? Localizado onde? Na terceira propriedade. Muito bem. Olha outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó. Vou botar um negócio mais interessante. A elevado a 3, aí aqui tem um 4. Muito bem. Quem é a base agora? A base é A. Eu vou conservar o A e eu vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 4 dá 12. Muito bem. Então, A elevado a 12. Significa dizer que eu vou repetir esse A quantas vezes? 12 vezes. Certo, turma? Aí eu tenho eu vou passar um exemplo aqui que isso é bem interessante, a gente está passando. Multiplicação, aí nós temos aqui uma situação dessa aqui. Olha. Analisa bem. Eu tenho aqui 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4
Aí embaixo eu tenho 2 elevado a 8 dividido para 2 elevado a 4. Eu quero a solução disso aqui, ó. Aqui está aplicando o quê? Lógico, a primeira propriedade. Então aqui nossa solução é o quê? Conserva o 2, que é a base, somar 3 com 4 dá 7. Muito bem, está aqui o resultado. 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 4, lógico. Conserva a base que é 2, pega 8 menos 4 dá 4. Muito bem, está aqui a nossa solução. Sim, agora eu simplesmente, se eu quisesse calcular, eu vou repetir esse 2 7 vezes, e vou dividir por 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, ou seja, 4 vezes. Se eu cortar aqui, posso cortar 4, posso eliminar, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então a nossa solução seria o quê? 8 como resposta. Ou seja, eu posso fazer isso. Se eu quiser multiplicar tudinho, dividido pelo resultado aqui embaixo, também vai dar o mesmo resultado. Mas aqui eu uso esse processo da eliminação aqui e eu chego nesse resultado. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Está aqui o nosso resultado. Eu eliminei 4 aqui. 1, 2, 3, 4. São iguais? Então é só eliminar. Ok? Turma, eu espero que tenha compreendido. Na próxima aula a gente vai voltar a falar de potenciação, ou seja, a gente vai aplicar a quarta propriedade e alguns casos particulares. Até a próxima. E em alguns casos de quando o expoente ele é negativo, a gente vai chegar nesses casos particulares aí também. Obrigado, até a próxima. Bom dia.